Prepara o teu coração, pois o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais nesses dias, nesse lugar. Se você concorda, você pode dar um glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra que o Senhor me deu alguns domingos atrás. Eu estava no WhatsApp conversando com o pastor Silvio, e aí a gente estava falando de alguns assuntos. E aí eu brinquei com ele: pastor, a gente está falando de um negócio aqui, você nem sabe, Deus me deu uma palavra aqui. Não sei se ele achou que era brincadeira, mas era verdade. O Espírito Santo tinha me falado comigo ali naquele momento, e desde então eu tenho chorado por essa mensagem. E eu quero que você me dê de presente sua atenção nessa noite. Até, por favor, mantenha as luzes assim para mim, que não é até hábito nosso, nós sempre deixamos acesa. Mas hoje eu quero poder olhar aí para baixo e ver que você não está conversando, que você não está mexendo no celular, que você não está fazendo uma cara de que quem quer ir embora, que está pensando qual pizza que vai pedir. Você pode fazer isso nessa noite por mim? Me dá de presente sua atenção? Não sei se você já conseguiu imaginar uma situação, quando você lê as escrituras assim. Eu faço muito isso. Tem uma coisa, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou no texto e eu começo assim a divagar sobre algumas coisas. Às vezes até eu penso na realidade presente, e aí nascem umas ilustrações na minha cabeça. Eu estava lendo esse texto. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. O título da mensagem hoje, viu, pregadores? O título da mensagem hoje, ela sempre esquece, né? Duvidar não é pecado. A resposta de Jesus quando a fé fraqueja. Imagina comigo um pastor muito fiel ao Senhor, um homem de Deus mesmo assim, um homem íntegro, pregou a sua vida inteira com coragem, fez tudo que agradava o Senhor, nunca se desviou dos caminhos do Senhor, nunca deixou a desejar no seu casamento, na sua vida. E de repente, ele termina os seus dias sozinho, numa prisão, sem sequer receber a visita das pessoas que ele mais amava. Ou, quem sabe, até a visita do seu pastor, daquele que o liderou a vida toda, a qual ele também dedicou parte dos seus dias a essa aliança. Ao ler Mateus 11, que nós vamos ler, do verso 1 ao 6, nós vamos nos deparar exatamente com essa cena. Essa é a cena que nós estamos diante de Mateus 11, onde João Batista está preso. Esse é o dilema que abre Mateus 11. Olha o que diz o texto. Verso 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: se tu é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Como nós já oramos com essa canção, eu não vou orar agora.
Amém? Eu não sei você, mas eu acho que todos nós aqui, nós já nos questionamos em algum momento. Talvez você já se questionou: será que Deus esqueceu de mim? Por que eu estou passando por isso, Deus? Deus, de verdade mesmo, tudo coopera para o bem daqueles que te amam? Acho que 99% das pessoas que estão aqui já questionaram algum dia: Senhor, se o Senhor esqueceu de mim? Por que a vida está tão difícil, Deus? Por que as coisas parece que não caminham? O que acontece? Se você já se perguntou isso, meu amado, então você não está sozinho. João Batista, o próprio precursor do Messias, ele experimentou isso quando ele estava preso, angustiado, a ponto de enviar os seus discípulos e perguntar: ei, é o Senhor mesmo? O Senhor é o Messias mesmo? Tem certeza? Será que a gente precisa procurar outra? Tem certeza que o Senhor é o Messias? Vamos entender um pouquinho o contexto do que nós acabamos de ler? A dúvida de João Batista, ela é registrada em 2 evangelhos. Nós temos aqui em Mateus 11, do 2 ao 6. E Lucas, capítulo 7, do 18 ao 23. Aqui João Batista estava preso em Maquero. Era um lugar, uma prisão. E ele estava preso porque ele teve coragem de denunciar o casamento de Herodes Antipas, com Heródias. Isso nós encontramos lá em Lucas 3. Sabe, a gente aqui poderia pensar que os líderes religiosos daquela época, eles teriam a obrigação, como líderes religiosos, de chegar, veja bem, líderes que teriam a responsabilidade de chegar em Herodes e denunciá-lo do seu pecado. Mas eles não fizeram isso. E muito menos, como eles não se opuseram a Herodes, muito menos interceder por João. Já que João tinha apontado a quem era o Messias, é muito provável que talvez esse seja o motivo também de João ser perseguido pelos líderes religiosos. Mas pensa comigo, talvez ali João Batista preso naquela prisão, talvez ele se perguntasse assim: se tudo que os meus discípulos estão falando é verdade, então Jesus está curando os doentes, Jesus está ressuscitando os mortos. Poxa, isso é incrível, isso é uma verdade. Mas então por que nada muda para mim? Se o próprio Jesus falou lá que ele veio para libertar os cativos, por que ele não me tira dessa cela escura então? Aí eu espero, nada acontece. Nenhuma visita ele veio fazer. Será que ele esqueceu de mim? Eu estou aqui parafraseando, imaginando, mas, amado, talvez é difícil para mim, para você, para qualquer ser humano entender. João Batista tinha sido fiel. Ele tinha falado a verdade sem medo. Foi um homem íntegro e agora ele estava preso por causa disso, por causa da verdade. E Jesus? Ele não ia fazer nada? Não. Jesus era para estar trazendo juízo, porque eu falei sobre isso. Era para ele estar limpando a terra. E aí Herodes está lá impune. Herodes está lá fazendo o que quer, impune, está lá solto, enquanto eu estou aqui preso. Eu estou aqui angustiado. Talvez essas perguntas permeavam a cabeça de João Batista o tempo todo. Quanto mais pensava, mais sua mente ficava inquieta. Será que Jesus é mesmo quem eu pensei que ele fosse? Sabe, existem algumas questões que não tem tanta resposta para nós, mas existem algumas possibilidades na nuance do texto, sem fazer inferência ao texto, sem que a gente faça nenhuma inferência, nenhuma adição ao texto. Mas existem 3 possibilidades do porquê o João Batista duvidou. Uma delas é que João Batista tinha uma expectativa messiânica diferente, como muitos judeus tinham. João pregava um Messias que traria juízo imediato. Lá em Mateus, no capítulo 3, verso 10 a 12,
ele fala exatamente sobre o juízo, ele fala exatamente sobre o machado que está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada, lançada ao fogo. Então a palavra de João, talvez, ele tinha na cabeça dele, não, o Messias vai vir, ele vai ser um líder poderoso. Talvez a dúvida de João Batista venha do sofrimento da prisão mesmo, porque ele estava ali preso, estava esperando talvez Jesus que trouxesse uma libertação política, social mais direta, coisa que ele não conseguiu fazer. Mas uma das que eu mais acredito é justamente a confirmação profética de que, como profeta, João, ele ao buscar essa confirmação, ele não só teve uma confirmação definitiva sobre o Messias, como ele também nos deu essa confirmação. Talvez essas sejam as razões. Só que, independente das razões de João Batista, quando nós trazemos isso para a realidade da vida cristã, que é aquilo que nós estamos buscando essa noite, nós entendemos o quê? Que até a pessoa mais firme, até a pessoa com mais fé, ela pode ter momentos de incerteza. Agora, o ponto aqui não é saber que você vai ter momentos de incerteza, é como lidar com esses momentos. Como que eu vou lidar com o desânimo, pastor? Como que eu posso lidar com a dúvida, com o desânimo? O que eu faço? O texto que nós lemos vai nos responder isso. Amém? Primeira coisa, vamos entender um pouco mais aqui da crise de João. Primeiro ponto, só para vocês entenderem. Jesus chama João Batista do maior dos profetas. Ele lá no capítulo 11, no verso 11, ele está dizendo, esse mesmo é quem envia seus discípulos para perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Essa mesma pessoa que está com dúvida, mandando seus discípulos, é a mesma pessoa que Jesus disse, esse é o maior, nascido de mulher, não há outro profeta maior que ele. É a mesma pessoa. Como assim? Como que uma pessoa que pode ser o maior dos profetas estava aqui com crise agora? Sim, ele estava em crise. Amado, a dúvida, geralmente a dúvida, ela nunca vai nascer em momentos bons. A dúvida nunca vai vir no momento bom. Quem tem dúvida no momento bom, amado? A não ser que você seja muito paranoico. Tá tudo dando certo, é uma benção, você fala, tem coisa errada aí. Só ser brasileiro, né? Brasileiro, oxe, esse governo tá dando certo? Tá estranho. É esquisito isso daí. Mas a verdade é que todos os momentos de dor nossa, os momentos onde as coisas não estão bem, é onde as dúvidas vêm. Dúvida nunca vai vir em momento bom, na minha opinião. Ela não vai nascer de momentos bons, mas elas vão nascer no tempo de crise. João Batista, ele havia proclamado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só isso, ele foi uma testemunha ocular. Ele testemunhou o Espírito Santo descendo sobre ele. E agora, esse mesmo João Batista que disse, esse é o Cordeiro de Deus, que viu o Espírito Santo descer sobre ele, ouviu a voz dos altos céus, agora ele estava numa prisão dizendo, será? Nossa, será mesmo que eu estava, será que eu acho que eu estava doido? Será que Jesus é mesmo o Messias? Amado, o sofrimento faz a mente questionar muita coisa. A dor faz a mente questionar muita coisa. A crise, quando ela bate a porta, faz a gente questionar um monte de promessa de Deus. A crise faz a gente questionar aquilo que antes era inabalável em nós, até a fé. Isso nos mostra que, amado, até as pessoas mais firmes, elas podem vacilar diante da adversidade. A Bíblia está repleta de exemplos de servos de Deus que tiveram dúvida em tempos difíceis. Moisés questionou sua capacidade de liderar Israel, por exemplo. Lá em Êxodo 4 a gente lê isso. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, enfrentar Jezabel, enfrentar a autoridade daquele rei corrupto, ele teve medo.
ele correu. Quando ele ouviu dizer que queriam matá-lo, ele correu. Ele se escondeu em uma caverna. Agora, quer um outro exemplo? Os próprios discípulos, eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles viam Jesus multiplicar pão, eles viam Jesus multiplicar os peixes, eles viram Jesus ressuscitar pessoas. E aí, no meio da adversidade, no meio de uma tempestade, eles questionam: Jesus está dormindo. É como, sabe, é por isso que eu digo para você, meu irmão, não importa quantas coisas você veja na sua trajetória de fé, porque o verdadeiro desafio da fé é continuar crendo mesmo sem ver nada. Você pode ver um monte de coisa, você pode ver milagres, você pode ver ouro caindo do céu, é diamante parecendo debaixo do teu pé. Tinha uma época que falava isso, o povo, é dente de ouro que nasce, é provisão chegando, é milagre, é cura de câncer, é isso, aquilo, outro. Uma hora a crise vai bater na porta, você vai falar: meu Deus, cadê você? Cadê? Sabe por quê? Porque existe algo que, apesar de todas as coisas que nós desfrutamos da graça do Evangelho do Senhor, existe algo que não foi arrancado de você, que é a sua humanidade, que é a sua raiz adâmica. Isso não foi arrancado de você. Então, e você está aqui, você ainda sofre. Você está aqui, você ainda vai ter dias que não serão bons. Sabe, não é porque você é crente, você frequenta igreja. Eu faço tudo certo, pastor. Tudo meu, eu faço certo, casei certinho. É isso aqui, meus filhos, tudo na presença, glória a Deus. Isso, meu amado, não é um cupom para você chegar diante de Deus e falar: tá tudo certo, hein? Estou sofrendo, não é justo. Não é cupom para isso. Nós não podemos simplesmente pensar que só o fato de nós estarmos aqui, nós seremos isentos de sofrimento, de dor. Não, muito pelo contrário. Enquanto você tiver sangue correndo pelas suas veias, muito provável que você vai sim experimentar de dor. E dor até que eu posso até dizer para você, não é justo mesmo, não é justo. É por isso que a palavra nos ensina lá em Romanos que a criação está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. E o texto continua dizendo assim: nós também não vemos a hora do Senhor voltar e toda lágrima dos nossos olhos ser enxugada, porque quando Ele voltar, toda injustiça, meu amado, a injustiça vai encontrar o justo juiz. Ela vai. Toda criança que foi violentada, o Senhor fará justiça. Toda mulher que apanhou sozinha, escondida dentro da sua casa, o Senhor fará justiça. Todo jovem que foi roubado em um assalto, morto por causa de um celular, o Senhor fará justiça. Porque Deus é justo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender, meu amado, durante a crise, a dúvida vai bater a porta mesmo. Durante o sofrimento nós vamos sim ver a crise batendo a porta e a dúvida vindo junto com ela. Esses exemplos aqui nos ensinam uma coisa. Todos esses exemplos que eu dei a você nos ensinam uma coisa muito preciosa. Uma das coisas que eu aprendo aqui com esses exemplos é que Deus não rejeita aqueles que duvidam. Ele não rejeita. Ou seja, a dúvida não significa falta de fé. Muitas vezes ela é um convite para nós nos aprofundarmos na confiança em Deus. Deus não rejeita aquele que tem dúvida. Muito pelo contrário, Ele convida e diz: ei, vem a mim, eu vou tirar a tua dúvida. Se achegue a mim e eu vou tirar a dúvida do teu coração. Sabe o que eu aprendo aqui? Como eu disse, até os mais firmes, meu amado, podem duvidar. João já tinha visto o Espírito descer sobre Jesus e ele duvidou. Mas tem uma coisa que eu aprendo aqui, é que a dúvida, quando ela é levada a Cristo, ela não é pecado. Ela pode ser até um caminho para uma fé autêntica. Como um pastor bem disse,
Deus não teme nossas perguntas. Ele as usa para nos aproximar dele. Amado, a dúvida não é sinal de fraqueza espiritual. A dúvida é humana. Mas a grande lição de João é poder entender que João não ficou remoendo suas perguntas sozinhos. Ele não ficou ali remoendo a pergunta sozinho. Não, ele falou: tem alguém que pode me responder a minha dúvida. Tem alguém que pode tirar essa dúvida de mim. E ele pediu para os seus discípulos ir lá perguntar para Jesus. Porque ele sabia que Jesus poderia, sim, tirar a dúvida do seu coração. Aqui, eu entendo que toda dúvida que é levada a Cristo, Ele tem prazer em nos responder. Sabe, nós temos medo, muitas vezes nós temos medo porque a gente quer ser forte o tempo todo. A gente quer ser forte o tempo todo, a gente tem medo da resposta de Deus. Deixa eu te falar, sabe o que o texto nos mostra? Qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta de Jesus? Segundo ponto da minha mensagem é a resposta de Jesus. Jesus não responde com um discurso, Jesus responde com evidências. Jesus responde com a graça. Quando João Batista manda alguém perguntar: o Senhor é o Messias mesmo? A resposta de Jesus, ela não foi uma resposta soberba, ela foi uma resposta cheia de compaixão. Ao invés de repreender João, ele responde com obras concretas. Ele diz: ei, fala para João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Parece uma resposta qualquer, mas sabe o que Jesus está fazendo aqui com João? Jesus está lembrando a João de uma profecia lá do Antigo Testamento, que foi feita 700 anos antes. Põe para mim Isaías 29, 18 e 19. Isaías 29, 18 e 19. Se eu não conseguir, eu ponho aqui, para mim. Isso. Isaías 29, 18 e 19, tá? Naquele dia, olha, escute isso aqui. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Cara, Jesus simplesmente fala para João Batista assim: João, lembra da promessa. João, olha comigo aqui a promessa. Os cegos veem. João, os cegos estão vendo, João. João, os coxos estão andando. Você lembra o que Isaías falou? Naquele dia. Será que isso responde a tua pergunta, João? Será que isso traz de volta a esperança para o teu coração, João? Jesus pediu para eles: repitam isso, vão lá e falem isso para João. Reforcem essa verdade a João. Traga à memória de João aquilo que dá esperança a ele, porque ele profetizou. Ele profetizou que o Messias vinha, ele abriu o caminho para o Messias. Então lembrem eles: naquele dia, como disse Isaías, os coxos andam, os leprosos são purificados, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Ei, meu amado, toda vez que Jesus for responder a você, o Senhor vai te levar às Escrituras. O Senhor vai te levar às Escrituras, e você vai se deparar com aquilo que Ele é. Você vai se deparar com aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele já fez, Ele vai continuar fazendo, e o que Ele vai continuar fazendo. A maneira como Jesus responde João Batista aqui é reveladora. Ao invés de condenar João Batista pela sua dúvida, ao invés de acusar João Batista de ter pouca fé e falar: João Batista, que fé é essa que você tem, João Batista? Pelo amor de Deus, João Batista, ponha-se no seu lugar. Ao invés de fazer isso, não. Jesus traz esperança ao coração de João Batista, dizendo a ele: João, aquele dia profetizado chegou. Mas Jesus, Ele não faz simplesmente um relembrar da promessa. Jesus aponta para as obras do reino como prova da sua identidade. Isso nos ensina uma lição valiosa. Como eu disse, Jesus, Ele respondeu citando Isaías 35 ou Isaías 29.
ele não deu um sermão em João, ele simplesmente lembrou João das Escrituras. Não só isso, ele cumpre. Vamos ler junto? Isaías 35, do 5 ao 6. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. Jesus está dizendo para ele: João, o riacho está rompendo, João. João, você tem dúvida, João, mas a promessa está acontecendo, João. Amado, Deus muitas vezes vai responder nossas dúvidas não com uma dica do que nós podemos fazer, mas Ele vai responder com a fidelidade dEle. Eu aprendo aqui muito com João, com essa passagem, onde eu aprendo que Deus responde dúvidas com suas obras, não com suas palavras, não com uma revelação de alguém que vem aqui. Deus pode fazer isso, mas tem uma coisa que Deus sempre vai fazer, é nos trazer à memória quem Ele é. E às vezes, muitas vezes, das coisas que Ele fez em nós mesmo. Em nós. Eu fui pregar em um acampamento de jovens alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. E Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito de um líder que estava ali. E eu liberei essa palavra para ele. Falei: olha, eu tenho uma impressão no meu espírito, e é isso aqui que Deus está falando a você, assim, assim, assado. E os anos se passaram, 2023, 24, 25. E aí, em meio à dúvida, em meio a dias onde ele estava inconformado com algumas coisas, Deus usou uma outra pessoa para dizer para ele assim: ei, não fica assim não. Lembra da palavra que Deus te deu lá em novembro de 2023. Lembra disso? Cara, eu não estava lá, mas nesse momento eu tenho certeza que o coração dele fez assim, ó. Uau! Porque Deus é assim. Deus traz do íntimo aquilo que ninguém conhece. Deus geralmente vem com coisas que nós já ouvimos dele, e às vezes nós nos esquecemos por causa da dor. Deus é tão bom, é tão precioso, que às vezes Ele coloca pessoas no nosso caminho só para reafirmar aquilo que a gente já sabe, que Deus é bom, que a sua bondade dura para sempre, que Ele é provedor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele continua cuidando, que Ele continua zelando. Deus é tão bom que Ele tem paciência conosco, porque Deus poderia muito bem dizer: ah, já que você não quer, querido, a fila anda. Nós não somos assim? Nós somos assim. Nós somos assim com trabalho, nós somos assim com pessoas, nós somos assim com igreja. Não está do jeito que eu gosto, então eu vou sair. Não tenho oportunidade para cantar, então eu vou sair. Não tenho oportunidade para lavar o banheiro, então eu vou sair. Não, é porque eu não consigo fazer o que eu gosto naquela igreja, ninguém deixa, e aí eu vou sair. Nós somos assim, nós abrimos mão fácil das coisas. Deus não. Deus, Ele insiste em te amar. Deus, Ele tem prazer, Ele tem longanimidade. E mesmo diante das suas dúvidas, sabe, às vezes eu tento não viajar tanto nas minhas ideias, mas às vezes é inevitável. Mas quantas vezes, chorando com o Senhor, eu pude imaginar Deus como um pai, sabe, se agachando e dizendo: ei, calma aí, cara, calma aí, olha nos meus olhos aqui, olha nos meus olhos. Sabe como eu faço às vezes com as minhas filhas, com a Malu principalmente. A Malu em casa, ela tem um temperamento bem parecido com o meu, assim, ela dá uns gritos lá, tal, ela fica brava com algumas coisas. E aí a pastora já não tem, sabe, mãe, né, cara? A mãe já chega e fala: ei! Aí o pai não pode dar aquela sova, né, na menina, né? Porque a menina não pode ficar apanhando assim, desse jeito, assim, do pai. O pai tem a mão pesada.
Não vem falar que sou mole com a minha filha não, que você vai ver quem é mole. Cara, mas direto eu chego nela e falo assim: o que é, Maluzinha? Fala pro papai. Ela: calma, respira aí, fala aí. Papai vai te ouvir. E ela começa a contar as coisas, do que aconteceu. Nem sempre eu entendo muita coisa. Mas daí eu falo para ela: ó, calma. Não pode ser assim. E aí eu abraço ela, eu nem falo nada, só abraço. E às vezes eu, sabe, os meus momentos assim, às vezes eu sinto Deus fazendo isso comigo, sabe? Como Deus falasse: ei menino, calma aí. Quando foi que você esteve sozinho? Quando foi que você foi abandonado? Fala para mim. Às vezes Deus me traz a memória, eu abro as escrituras, eu nem quero ler as escrituras, vou confessar para você. Quando às vezes eu estou na crise, eu falo: não vou ler, Jesus, não consigo, assim, as palavras ficam se enrolando, eu já dou desculpa que eu tenho TDAH, que eu sou autista, eu não vou ler não, aí eu vou lá para as escrituras, porque é só lá que eu encontro resposta. Aí eu abro as escrituras, eu começo a ler, eu falo: tá bom, Jesus, e aqui, agora? O que tem a ver isso aqui? Eu quero entender. E o Espírito Santo, com toda a calma do mundo, de repente vem um trecho de uma passagem na cabeça, e eu vou até aquele trecho. E é exatamente o que eu precisava ouvir. É exatamente o que eu precisava entender. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Esquece os métodos que a gente aprendeu que Deus faz, assim, sabe? Esquece eles. Como assim, pastor? Esquece aquele método que quando você tá, às vezes a gente é tentado. Chega uma época da vida que a gente é muito tentado a isso, assim, a buscar pessoas que têm dom de revelação, por exemplo. Não, eu vou ligar para esse irmão é do manto. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha um irmão que... Irmão, minha família era assembleiana, irmão. Então, todo irmão que tinha dom de revelação, eles faziam culto em casa com a pessoa. E aí eu lembro que tinha o irmão Mário. O irmão Mário era uma bênção. O irmão Mário, ele revelava o teu osso, assim, ó. Esse osso seu, que está aí quebrado com um pino. Nossa, como é que você sabe, irmão Mário? Deus me mostrou. Sabe aqueles irmãos do raio-x de Deus? Terrível. Aí eu me lembro que eu era adolescente. O irmão Mário, tadinho, ele era tão engraçado. Ele andava assim. E aí, não ri, irmão, para de rir. Aí eu me lembro que eu era adolescente e ele ia orar pelas pessoas, ele ia assim e tal, assim. Aí eu ficava assim, ó. Aí ele ia pro outro, eu assim, só para ele pôr a mão na minha cabeça, sabe, vinha aqui revelar para mim alguma coisa. Eu acho que chegou um momento que eu já estava até andando igual. Põe a mão na minha cabeça, irmão Mário, ora por mim. Tem uma época que a gente é assim, irmão, a gente está tão desesperado. Às vezes a gente tem sabe, enfim, mas a gente quer ouvir de alguma forma Deus falar conosco. A gente quer ouvir Deus falar conosco, mas aí que tem um grande problema. Quando nossa fé está abalada, nós precisamos olhar para as obras de Deus, aquilo que Ele já fez em nós e na história. Olha, vamos comigo aqui para o ponto 3. Como que eu posso permanecer firme numa cela escura, como João Batista? Jesus finaliza assim, olha o que Jesus fala: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Você já entendeu esse texto quando você leu? Quando eu li a primeira vez eu não entendi. Eu falei: não, o que eu não entendi? Como assim? Não tropeçar por causa de Jesus? Sabe, esse versículo aqui, cara, esse versículo é uma bomba teológica. É como Jesus está dizendo, sabe, eu vou parafrasear aqui, é como se Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó, você será feliz se você não se escandalizar pela maneira que eu estou agindo. Como assim, pastor? Sabe, a palavra escandalizo, que é a palavra que está lá no original, no grego, é a palavra, ela significa literalmente tropeçar, ou ficar ofendido, ficar escandalizado. Então no contexto é tropeçar ou ficar ofendido pela maneira que Deus está agindo. Jesus está dizendo, ó, você será feliz se você não ficar ofendido pela maneira que eu ajo, porque eu ajo com misericórdia
e não com juízo imediato. Sabe qual que é a chave aqui para a gente entender? Feliz é aquele que não tropeça na maneira que Deus decide agir. A pedra de tropeço de João aqui foi uma só. Jesus não correspondeu às expectativas dele. Quantas vezes nós nos tropeçamos nisso? Jesus não corresponde às nossas expectativas, e aí a gente fala: Jesus, está vendo? O Senhor não olha para mim. Está vendo? O Senhor não... Tudo coopera para o bem, nada, Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e a começar em mim. Sabe, aqui... O maior problema é a gente projetar um Deus à nossa própria imagem. Nós construímos um Deus segundo nossas emoções. Um Deus que é favorável quando eu não estou bem. Aí eu busco Ele, aí eu vou atrás, eu faço campanha, eu vou orar, aí eu vou buscar. Mas quando está tudo bem, eu não lembro dele. Um Deus que a gente diz: não, Ele fez tudo por mim. Mas aí quando a gente é chamado para servir, a gente fala: não, eu não tenho tempo, né? Poxa, eu tenho trabalho, eu tenho meus filhos, eu não consigo. Sabe, quantas vezes nós também tropeçamos nisso? Quantas vezes, por Deus não ter curado, por exemplo, quando Deus não responde, Deus não visita, será que nós continuamos crendo que Deus é Deus, quando Deus não faz do jeito que a gente quer? Será que a gente continua crendo que Ele é bom, quando Ele não faz o que nós oramos para Ele fazer? Sabe, João esperava um Messias com um machado à raiz da árvore. Só que ele se revelou um Messias que, ao invés de estar com seu machado na mão, ele tocava os leprosos. Não que João Batista tinha profetizado errado, não. É que o que ele não entendeu é que a justiça de Cristo não é a nossa justiça. Ele não vê como o homem vê. Ele vê com seus olhos soberanos, que atravessam os nossos corações, que sondam os nossos corações, e antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Sabe, a fé de João, ela tropeçou não por falta de evidência, mas por causa da imagem que ele mesmo tinha construído de Jesus, que ele mesmo tinha construído de Messias, de Deus. Ou seja, a dúvida, ela pode nos levar ao afastamento ou ao aprofundamento da fé. A chave aqui, a chave, parece coach, né? O ponto aqui está exatamente na maneira como nós enfrentamos os dias de dúvida. João Batista, ele nos dá um exemplo correto. Apesar da dúvida, João Batista nos deixou um exemplo correto. Ele levou suas dúvidas para Jesus. Meu amado, você tem dúvida? Então traga para Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele está te ouvindo. Talvez você não consiga falar, mas as suas lágrimas vão falar por você. Talvez você não consiga orar, cantar, mas deixa eu te dizer uma coisa: mesmo que você não consiga falar, meu amado, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que o erro não está em duvidar, o erro está em buscar respostas em lugares errados. Buscar respostas em pessoas, buscar respostas em expectativas, buscar respostas amado, quantas vezes eu mesmo já tive, quantas vezes vivi essas coisas. Nós vamos para um culto e a gente anseia tanto ouvir uma palavra, vem alguém, coloca a mão na sua cabeça e diz para você exatamente o que você queria ouvir, e aí aquilo não acontece, e aí a gente fala: meu Deus, o Senhor falou. Não, eu não falei. Alguém falou para você e mexeu com o seu emocional, mas eu não falei. Sabe, eu vivi isso uma época. Eu vivi isso especificamente em uma situação
onde eu tinha um mentor muito querido, chamado pastor Humberto. E ele teve câncer no pulmão. E aquilo se alastrou, chegou uma época que ele já não andava mais. Aí numa última visita na casa dele, eu me lembro como se fosse hoje, assim, ele estava num quarto, naquelas camas de hospital, assim, dentro do quarto da casa dele. E já havia um clima, assim, dentro do ambiente, assim, um clima de peso, mesclado com esperança, mesclado com fé. E aí, todo mundo falando, não, nós cremos, o Senhor vai curar, o Senhor vai fazer, Deus já falou. Mas eu estava ali comigo assim, Jesus, me perdoa, Jesus. Eu não consigo acreditar nisso, Jesus. Eu não consigo acreditar que o Senhor vai curar ele. Eu sou incrédulo. Eu me lembro que eu cheguei nele e falei assim, eu tinha um carinho com ele, eu brincava, chamava ele de pai. Eu falei, ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus não curou você? E ele já não falava direito, ele estava rouco por causa do câncer que tinha tomado conta da traqueia dele. Ele falou baixinho, meio que sussurrando, ele falou para mim, quem disse que eu não vou ser curado? Jesus me chamar hoje, eu estou pronto. Se Jesus me chama hoje, eu estou pronto para morar com Ele para sempre. Eu segurei a lágrima nos meus olhos, eu disse, Senhor, realmente eu não sei nada. Porque muitas vezes é só no momento de crise que você vai entender que a maior cura que o Senhor tem para nós não é nessa terra, não é aqui nos sentimentos, nas emoções. A maior cura que nós vamos ter é quando nós estivermos com Ele para sempre. E aí nós não seremos mais refém do pecado. E aí nós não seremos mais refém de absolutamente nada, nem da morte. E o que é mais maravilhoso, um dia nós veremos Ele como Ele é. E tem um presente extra ainda. Você vai ver aqueles que se foram no Senhor. Talvez você tenha chorado no luto de saudade de alguém. Quero te dizer, você vai se encontrar com essa pessoa na glória. Principalmente se ela foi em Cristo Jesus, principalmente se ela confessou Jesus como seu Salvador, meu amado. Você vai se encontrar com ela na glória. Você vai estar lá com Ele, celebrando ao Senhor. Ei, nossa cabeça ocidental não nos permite pensar além da caixinha, onde nós somos reféns do tempo terreno, onde nós somos reféns das dores terrenas. Meu amado, o tempo terreno, ele tem um governador, e o governador é o mesmo, e ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será para sempre. O tempo é refém de Deus e não o contrário. Nós podemos aqui sentir dor, muitas dores, mas aquele que é o autor da vida, nos dará o privilégio de banquetear com Ele para sempre. Ou seja, enquanto eu estou aqui, eu não sou livre das crises, das dúvidas. Mas como Jesus prometeu aos seus discípulos, que estaria com eles até a consumação dos séculos, assim o Senhor nos promete. Nós não estaremos sozinhos. O que eu faço então, pastor? Meu amado, primeira coisa, quando você tiver dúvida, leve as suas questões ao Senhor em oração. Leve ao Senhor, ore ao Senhor, assim como o salmista que frequentemente expressava suas angústias diante do Senhor. Quantos salmos de lamentos nós temos? Quantos salmos de lamentos nós temos aí? A gente acha que Deus não quer o nosso lamento. Quem disse, meu amado? Quem disse que Deus não quer o teu lamento? Quem disse que Deus não quer que você chegue a Ele e você lamente diante dEle? As Escrituras nos mostram quantos salmos existem de lamentos, amado. O melhor lugar, como nós cantamos aqui,
Existe um caminho que foi aberto pelo Senhor, um caminho que foi de um véu que foi rasgado de cima a baixo, onde você pode se chegar diante do trono da graça sem medo nenhum, e você olhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho um lamento para te trazer, eu tenho algo para chorar no teu pé aqui. O mais importante é você buscar a resposta na palavra de Deus e não em pessoas. Amadas, as Escrituras são o nosso fundamento e ela nos revela o caráter de Deus. Porém, olha como Deus é bom. Eu preciso buscar resposta na palavra. Terceiro, eu preciso lembrar das evidências da fidelidade de Deus, que também eu encontro na palavra. Assim como Jesus apontou para as obras, assim como Jesus apontou por uma promessa feita 700 anos antes, nós devemos olhar para os testemunhos da graça do Senhor em nossas vidas e na palavra. Mas tem um outro presente que Deus nos deu, que muitas vezes nós não desfrutamos dele, que é permanecer na comunhão dos santos. Como assim, pastor? Amado, a igreja é um lugar onde nós encontramos suporte, encorajamento para momentos de crise. Buscar a resposta é maravilhoso, mas ter alguém junto com você, buscando a resposta junto com você, é um privilégio. Existem homens de Deus que estão dispostos a entregar a resposta a você, a abrir a Bíblia junto com você e poder junto com você entender o que Deus está querendo falar. Talvez você não consiga ler a Bíblia. Ei, meu amado, Deus vai colocar alguém no teu caminho para que você possa compreender o que Ele está falando nas Escrituras. É assim que Deus faz. A beleza da igreja é exatamente essa: é você encontrar o suporte onde você menos imagina, é você encontrar socorro onde você menos imagina. Ah, meu amado, como é precioso, meu amado, você receber da mão do teu irmão o auxílio que você precisava. Como é precioso. Nós, principalmente, deixa eu falar com você que é líder, isso é para você, cara. Nós precisamos aprender a ser servidos. Nós estamos tão acostumados a servir, que quando nós somos servidos, nós ficamos constrangidos. Ei, líder, o Senhor está levantando seus liderados para te servir. Não estou falando servir nas coisas que você manda ele fazer, não, mas é estendendo a mão e dizendo para você: ei, estamos juntos, a gente vai até o final, eu não vou abrir mão, nós vamos ficar juntos, eu sou alguém de aliança, eu vou ficar com você. Não, amado, eu estou crendo tanto nesse tempo de novo fruto, de refrigério que o Senhor está levantando, está promovendo em nosso meio. Porque tem uma coisa que é verdade, meu amado: o Senhor, Ele permanece o mesmo e Ele não mudará. Quarto ponto para finalizar: a dúvida não anula nossa identidade em Cristo. Quarto ponto, Fabrício. Isso, obrigado. A dúvida não anula nossa identidade, não é personalidade, amém? Está erradinho ali, mas não tem problema. A dúvida não anula nossa identidade em Cristo. João Batista duvidou, sim ou não? Você está aí? João Batista duvidou, sim ou não? Mas isso não fez ele deixar de ser um grande profeta. Não fez deixar com que ele fosse passado em branco, um desconhecido, alguém que não foi conhecido por preparar o caminho do Senhor. Muito pelo contrário. Da mesma forma, meu amado, nossas dúvidas não vão fazer com que a gente seja menos filho de Deus. Da mesma forma, as nossas dúvidas não vão fazer com que Deus olhe para nós e fale assim: tá vendo? Não vale a pena acreditar em você, não vale a pena investir em você, não vale a pena derramar unção sobre você. Deus não é assim. Sabe por quê? Porque a nossa identidade em Cristo não se baseia na capacidade que nós temos de crer sem falhas, mas na fidelidade do próprio Deus que nos sustenta. Não tem a ver com você ser bom, não tem a ver com você ter talentos, não tem a ver com você, sabe, meu amado. Gente, eu tenho me deparado com uma galera que está meio aleluiada, assim, sabe, assim. Eu tenho encontrado com um pessoal assim, não é daqui da igreja, tá? Mas assim, está meio aleluiado, assim. Você fala: e aí, varão, tudo bem? Ralabaxorere, tudo bem. Falo, nossa, tá tudo bem, irmão? Tá, redecanta. Que isso? Tá aleluiado.
Não, o que está acontecendo? Não, peraí, estou ouvindo Deus aqui. Peraí, pastor, peraí. Hã? Sim, Deus. Fala mais alto, por favor, que eu não estou escutando. Sim, Deus. Pronto, pastor, Deus já falou. Gente, tem gente aleluiada achando que é assim que funcionam as coisas. Achando que é assim, eita. Sabe qual o problema disso? E quando a gente começa a se sentir, sabe, a gente se sentir, eu tenho unção, eu tenho a graça, Deus me usa. A gente perde a oportunidade de glorificar a Deus com a nossa simplicidade, com a nossa humildade. E a gente esquece que Ele nos manda ser mansos e humildes como Ele é. Portanto, a identidade de filho de Deus não é uma pessoa imortal, não é uma pessoa intocável, não é uma pessoa invulnerável, não é uma pessoa que tem resposta para tudo. Ei, meu irmão, infelizmente a gente vem de uma cultura onde a gente tem que ter resposta para tudo. E a gente não precisa ter resposta para tudo. Tem dia que você pode falar assim, eu não sei, pastor, faço a mínima ideia. Pastor, estou com dúvida. Pare de ter medo de ter dúvida, irmão. Para de ter medo da dúvida. Para de ter medo de abrir sua vulnerabilidade. Há um tempo atrás eu venho pensando nisso. Aí eu vi um vídeo essa semana que eu falei, caramba, devia ter postado antes, porque eu estou pensando nisso faz tempo. Mas a verdade é que eu concordei tanto com aquele pregador, cara. Ele falou assim na pregação: é impossível discipular pessoas que não são vulneráveis, cara. Você pode vir aqui, você ouve uma palavra, você vai ouvir uma pregação, você vai ouvir pregadores maravilhosos, e você vai embora, e acabou. Se você não for vulnerável. Agora, discipulado não, discipulado tem que ter vulnerabilidade. Discipulado, você tem que sentar na mesa e falar assim, minha mazela é isso aqui, pastor Jacques, é o seguinte, isso aqui sou eu sou assim, desse jeito aqui. Tá vendo, pastor, eu sou assim, sou mentiroso, pastor, eu sou pornográfico, pastor, eu sou uma pessoa enganadora, eu sou assim, é esse que eu sou. Mas a maioria das pessoas que a gente vai perguntar, a gente sabe que não está bem, ela vai lá e fala, não, estou bem, pastor, estou uma bênção, aleluia. Como é que está a vida de devoção? Só no mistério, aleluia, pastor. Tão mistério que nem ele sabe onde foi parar. Não sabe, meu amado, o que está acontecendo. Amado, não tem melhor coisa na mesa aí, você que quer ser discipulado, você que quer ser pastoreado, não existe melhor coisa na mesa do que você pegar o teu coração e falar assim, está aqui, olha, o meu coração é desse jeito. Eu tenho um baita problema de pessoas que que elas nunca têm um defeito, nunca tem um probleminha com elas, assim, elas sempre são, sempre são, o Messi da geração dela. Não sou muito, não, pastor, é que eu não sei, eu faço isso, fiz aquilo outro, tal, amado, me dá uma gastura que eu quero falar, irmão, tá bom, baixa a bola. Aí logo vem o Espírito Santo, não pode, fica aí, aguenta aí. Amado, ser filho de Deus não tem a ver com aquilo que você profetizou, aquilo que você já fez, aquilo que você vai fazer. Deus não está nem aí para os seus resultados. Deus quer os seus frutos. Qual fruto? Fruto de lábios que confessam o nome dEle. Deus quer o seu fruto, fruto de amor, de fidelidade, de aliança. Sabe, existe uma graça contínua sendo suficiente para nós. A graça, além de nos bastar, além de ela ser suficiente para nós, ela é sustento diário para mim e para você. Além disso, meu amado, olha que Jesus, ele olha para João Batista, como eu falei, ao invés de falar da dúvida de João Batista, ele disse que de nascido de mulher não há ninguém maior que ele. Isso mostra que Deus, ele não define seus servos pelos seus momentos de dúvida, mas pelo seu compromisso com o reino, com a sua verdade e com a sua sinceridade. Deus quer corações sinceros. João duvidou, mas ele permaneceu fiel até o fim. É o fim, como foi pregado aqui domingo passado, retrasado. O fim é melhor do que o começo. Não é como você começa que diz se você é bom, se você não é. É o fim, meu irmão. E o fim pode estar próximo ou não. Jesus pode chamar amanhã para ir para a glória. Oh Deus, que bênção, né? Eu conheço um pastor que ele ora, ele está com câncer. A gente estava falando dele ontem.
Ele está com câncer, ele estava falando, poxa Jesus, estou aqui com câncer, o senhor podia me levar já, né? Tá bom, já fiz bastante coisa. Aí o irmão dele morreu. Ele falou, Jesus, que injusto, meu irmão mais novo que eu, o senhor podia ter me levado antes. Aí ele falou que Deus falou para ele que ele tem mais 20 anos ainda. Eu falei, ele fala, Jesus, tem misericórdia, mais 20 anos. Irmão, talvez seja seu último dia hoje. Só tem uma coisa que esse tipo de questionamento de falar que é o último dia pode nos levar a uma reflexão só. Porque se nós estivermos na glória, glória a Deus, né? Mas tem uma coisa, na terra é o único lugar que você vai poder oferecer adoração para o Senhor quando você está arrebentado. Você vai poder oferecer o teu coração para o Senhor quando você não quer, quando você está arrebentado. Lá na glória você vai cantar, irmão. Você vai estar tão feliz, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter choro. Você vai cantar, aleluia, glória a Deus. Louvado, vai cantar Agnus Dei, vai cantar Sublime do Ref Hope, né? Vai cantar, oh meu Deus, eu até esqueci o nome, Glorioso Dia, né? Do Hangar Music. Oh, que bênção, queremos mergulhar, que aleluia. Não vai ter jeito, não vai, você vai cantar à vontade. Aqui não, irmão. Aqui você tem a oportunidade de falar, Senhor, meu coração está quebrado, mas eu vou cantar aqui ao poder no teu nome, Senhor. Meu coração está arrebentado, mas eu vou cantar aqui. Santo é o teu nome para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Deus quer a sua adoração em meio à dor. Sabe, a fé verdadeira não é ausência de dúvidas. O louvor pode subir, por favor. A fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar crendo, mesmo quando tudo dentro de nós diz o contrário. Meu amado, João não teve todas as respostas, mas ele teve a melhor. Que Jesus era de fato o Messias, e isso bastava. Posso te falar uma coisa para terminar? João Batista, olha para mim. Olha aqui para minha gravata. João Batista não saiu da prisão, mas ele saiu da dúvida. Porque Jesus mostrou para ele que as evidências do seu amor são maiores do que qualquer cela de desânimo. Meu amado, a fé significa confiar em adiantado no que só fará sentido quando você tiver um retrospecto da situação. A fé significa confiar em adiantado no que só fará sentido em retrospecto. Você consegue entender isso? Você consegue entender que agora você olha e fala, não tem sentido nenhum, Deus. Agora olha para a tua vida. Também não tinha sentido nenhum, e Deus foi lá e te resgatou. E aí você pode se lembrar hoje e dizer assim, Jesus, agora faz sentido, Senhor. E eu não estou dizendo para você que você vai embora aqui com todas as respostas, que tudo vai fazer sentido, não. Eu estou dizendo para você, corra para os pés de Jesus hoje. Hoje, Ele está te convidando hoje. Essa mensagem é uma mensagem para te dizer, ei, duvidar não é pecado. Deus está te dizendo, ei, você não está em pecado porque você está duvidando. Não, traga para mim as suas dúvidas. Dúvidas fazem parte da caminhada, só que elas não precisam te afastar de Deus. Muito pelo contrário, quando você vai levar a Cristo, ela vai te aproximar de Deus. João Batista duvidou? Sim, mas ele encontrou a resposta. Se hoje você se encontra em um momento de incerteza, meu amado, olhe para as obras de Deus. Olhe para o mesmo Deus que derramou maná. Olhe para o mesmo Deus que abriu o mar. Olhe para o mesmo Deus que estava com aqueles meninos na fornalha ardente. Olha para aquele mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. Olha para aquele mesmo Deus que mesmo quando Adão e Eva pecou, Ele mesmo trouxe vestes novas para que eles pudessem estar guardados. Deus é assim, mesmo quando a gente cai, Deus vem e fala, não, vem cá que eu tenho vestes novas para você. Você se arrependeu? Sim, Senhor, eu tenho vestes novas para você. Talvez você está aí, meu amado, talvez você tenha sentido a dor nos pés dessa caminhada de fé, pisando em cacos, pisando em terrenos pedregosos, mas o Senhor tem uma sandália para você nessa noite.
o Senhor tem bálsamo para o teu pé e uma sandália para colocar nos teus pés. Se hoje você se encontra em um momento de incerteza, então olhe para o Senhor. Esse é o convite que Ele está nos fazendo. Ele não só tem resposta, mas Ele é a própria resposta. Ele é a resposta para todo e qualquer questionamento. Romanos 8, verso 24, 25, 26 diz assim, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, mas quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus pelo seu aleluia tão evangélico. Vamos, tem alguém aí, gente? Você acabou de ouvir que tem alguém que geme por você com gemidos inexprimíveis. Tem alguém aí? Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. O que Deus já fez em sua vida? O que Jesus já fez em sua vida? Talvez você era alcoólatra e o Senhor te libertou. Talvez você era um devasso e o Senhor te libertou, o Senhor te trouxe para a vida novamente. Isso é a sua evidência, é isso que você precisa. É isso que você precisa lembrar. Aquele que te tirou das trevas e colocou você na maravilhosa luz, é dele que você precisa lembrar. Feliz é aquele que não desiste de Jesus, mesmo quando a vida não faz sentido nenhum. Feliz é aquele que não deixa de crer. Ao invés de projetar um Deus que faz tudo o que nós queremos, projete na tua mente o Deus das Escrituras. O Deus que não mudou o seu plano, que permanece o mesmo. O Deus que colocará fim em toda dor. Um Deus que vai novamente tabernacular entre os seus, e nós comeremos do fruto da árvore da vida. Um Deus que não abriu mão de nós, antes morreu na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para ceiar com o Senhor. Continue com seus olhos fechados, por favor. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Deixa Deus pegar o teu coração nessa noite. Lamente diante do Senhor, traga seus lamentos diante do Senhor. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, às vezes eu tenho dúvidas, às vezes eu não consigo entender, eu não consigo crer, eu não consigo ver, eu não consigo, Senhor Deus, enxergar, eu não consigo, Senhor Deus, vislumbrar a tua misericórdia. Às vezes é difícil para mim. Faça isso nessa noite. O Senhor está ouvindo a sua oração, o Senhor está ouvindo suas crises, o Senhor está ouvindo os seus lamentos.